Negócios, com Marcos Maracanã e Joyce Rios. Dá uma chegada aqui! Atenção, bares, restaurantes, atenção você que trabalha com botequim, com restaurante chique, não importa, hoje o assunto te interessa. O Brasil tem centenas, milhares de bares que geram empregos. Joyce Rios, boa tarde. Hoje o nosso convidado especial é da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ô, minha amiga Joyce, boa tarde. Boa tarde, Maraca. Boa tarde a todos vocês aí de casa. E uma boa tarde especial ao nosso convidado de hoje, Matheus Daniel, que é presidente da Abrazel Seccional Minas Gerais, Daniel. Exatamente. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Maraca. É um prazer estar aqui com vocês para falar dos bares e restaurantes, né? Principalmente aqui das nossas Minas Gerais, que é conhecida pela gastronomia no Brasil inteiro. Bom, a gente está mostrando imagens aí de bares e restaurantes num modo geral. São 36 anos de atuação no Brasil. Começou a Abrazel no Rio de Janeiro, em 1986, a partir de um impulso dado por autoridades do setor turístico. A Abrazel é o quê? Ela baliza quem? Para o público no varejo que está nos assistindo agora. Explica. Exatamente. A Abrazel ela começou lá no Rio de Janeiro. Ela era... Por que a Abrazel? A Associação Brasileira de Empresas de Entretenimento e Lazer. Eram grandes operadores de bares e restaurantes, de restaurantes mais refinados, que começaram essa história. E a Abrazel veio mudando. Hoje, ela atende food truck, lanchonete, self-service, ela diversificou. Ela diversificou. Ela é uma associação muito mais plural, que atende a todos os que trabalham com alimentação fora do lar. São quantos associados hoje na Abrazel? Hoje, no Brasil, nós temos 12 mil associados. E em Minas Gerais a gente tem 1.500 associados. Agora, como é que se baliza o dono do food truck, o dono de um grande restaurante, o que a Abrazel é útil e serve para o seu associado e para aquelas pessoas que queiram buscar a associação da Abrazel? O principal é a questão da representatividade. Né? Muita gente fica difícil, fala, pô, mas o que faz? O que Matheus faz lá? Matheus tem salário? Não, Matheus não tem salário, meu salário é carinho. A Abrazel é um serviço voluntário de todos os presidentes, nas 26 regionais, seccionais que a gente tem, nas regionais. A gente tem um corpo de pessoas que trabalha efetivamente ali, que são as executivas, que a gente tem em cada seccional, que vão gerir o dia a dia, vão pagar a conta. Logística. Exatamente, vão fazer toda essa parte burocrática, operacional. Né? E os presidentes são trabalhadores voluntários. A gente está aqui para poder ajudar. Por quê? Porque a gente entende que é super importante a gente estar junto. Necessariamente os presidentes dessas seccionais são donos de restaurantes. Você, por exemplo, tem um negócio, não é isso? Exatamente. Eu sou dono da Marmitaria BH, sou o gestor do Yunton e, além dos dois, eu cuido da Abrazel. Então, é primordial, é essencial que ele seja dono de restaurante. A Abrazel chegou em Minas Gerais em 87, um ano após a inauguração, a criação no Rio de Janeiro. É a segunda, é isso? Exatamente. Ela começou no Rio de Janeiro, mas ela tinha pessoas de todos os estados. Né? O nosso fundador, Antônio Marcelino, do Grupo Chalezinho, ele faz parte da fundação e ele trouxe esse braço da Abrazel para Minas Gerais. Ô, Matheus, e Minas Gerais tem crescido muito no setor turístico, né? E a gente envolve aí a gastronomia, bares, restaurantes. Minas Gerais, a gente pode falar que é o principal estado brasileiro, referência em bares e restaurantes? Com certeza podemos. Né? A gente vê, São Paulo é riquíssimo, adorem a São Paulo, conhecer os restaurantes. São Paulo é o mundo. Né? Mas Minas Gerais tem a sua peculiaridade. Né? Por isso que o povo escolhe Minas Gerais para tomar uma cachaça, tomar uma cerveja, um chopp artesanal, não é isso? Exatamente. A característica, né? O que a gente trouxe gente do Brasil inteiro, né? E isso forma essa questão da criatividade. Por isso que a gente é reconhecido por diversos estudos, diversos sites aí indicam. Né? Outro dia, Tiradentes foi indicado como uma das cidades mais agradáveis para se estar. Esse bem receber do mineiro, com aquela comida gostosa, né? Aquela coisa bem próxima. E o botequim, né? na esquina, Santa Teresa, que é um bairro de Belo Horizonte, muito conhecido pelos seus bares tradicionais, onde o Clube da Esquina se formou.
né, Matheus? Então, isso é muito interessante para Minas. E também, o secretário de Estado, Leônidas, ele tem feito um trabalho incansavelmente de fazer o tombamento da culinária mineira, né, em Minas Gerais, valorizando ainda mais os bares e restaurantes de Minas, o que atrai o turismo para o nosso estado. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, né? Esse trabalho do governo agora, com o Leônidas, com a Milena, eles estão trabalhando fortemente. Porque a ideia não é tombar, por exemplo, o frango com quiabo, né? o torresmo. O mingau, o angu, né? Que se fala o angu. Exatamente. O pastelzinho de pastel de angu. de angu. A ideia é tombar a cozinha mineira, fazer o tombamento da cozinha mineira, porque é todo um composto, não é um prato só. Né? Você consegue facilmente identificar. Qual que é o prato tradicional da Bahia? A muqueca, a acarajé. E Minas Gerais? Você enche uma mão, né? Você enche uma mão e não cansa de falar. E falta dedos para poder falar de todos os pratos. Lá, preparando prato ali, a coisa mais linda do mundo, né? Exatamente. O mineiro ele tem uma essência diferente, isso está claro, né? É dentro dessa essência que é o tombamento da culinária mineira, até porque a Brasel ela foi extremamente importante para você de casa no processo da pandemia. Né? Bares fecharam, restaurantes fecharam. Teve também, anteriormente, a tal da lei seca, que acabou quebrando quase todo mundo nesse país. Como é que vocês lidaram com essas adversidades? Esse que é a importância de estar junto. Por isso que eu estou querendo dar importância para a Brasel, para o povo entender como é que funciona vocês. Sim, vamos pensar lá no início da pandemia, né? O Ricardo Rodrigues, Maria da França, era o nosso presidente. Eu assumi em outubro de 2020, com 6, 7 meses ali de pandemia, e não dava para a prefeitura, para qualquer um, conversar com todo mundo. Você tem que estar associado, você tem que estar junto. Né? Tanto é quando, em dezembro, lá dia 7 de dezembro, no meio do feriado de Assunção de Nossa Senhora, lá em 8 de dezembro, que era feriado de Belo Horizonte, os bares e restaurantes com as prateleiras cheias, freezer estocado, a prefeitura veio e colocou uma lei seca. Não podia mais vender bebida em dezembro, época de confraternização, os garçons, grande parte conta com a caixinha ali, e se não tinha cerveja nos bares, o que o pessoal fazia? Ia para casa. Então a Brasel moveu uma ação coletiva, conseguiu o direito de voltar a vender bebida alcoólica, porque era muito importante naquele momento, e o aumento de casos na época era relacionado à eleição, porque durante a eleição parecia que não havia Covid, né? Todo mundo circulando. Nessa época foi muito criticada essa lei seca, porque as pessoas não estavam deixando de se encontrar mais, né? Em dezembro, janeiro, o nível de Covid estava muito abaixo do que a gente teve meses atrás. Então, realmente, a Brasel teve um papel fundamental ali para recuperar a economia, a saúde financeira dos bares, né? Exatamente. A gente tinha que brigar ali por aquilo, para estar aberto. Né? Então, esse trabalho de representatividade, voltando ali naquela pergunta, que a gente acaba que é tanta coisa que a gente faz, mas o que é essa representatividade? Né? A gente tem conversado com a Câmara Municipal, agora há diálogo com a Prefeitura, para falar sobre o transporte público, né? que está complicando sofrível. A vida dos profissionais que trabalham na parte da noite, não na região só de metropolitana, restaurantes, né, Maravilha? De todas o frentista, o cuidador de idosos, o enfermeiro, né, o profissional do hospital. Agora, Matheus, são mais de 100 mil estabelecimentos que a Brasel cuida. Vocês falaram aí numa palavra, briga, uma briga salutar. Vamos lá, nós estamos aqui fatiando os assuntos. Quando vocês impetraram ações, não significava naquele momento ali o canibalismo para ver um bar lotado e com Covid para tudo quanto é lado. Tinha-se a responsabilidade tanto com o dono quanto para com o cliente. Vocês pensaram em tudo isso, não foi? Vamos explicar isso, porque a mídia pouco explicou isso e agora a grande oportunidade que você tem. Exatamente. Nós nunca fomos a favor de baderna. De esparramar, né? Covid à torta direita. Mas o que a gente via? As pessoas estavam se reunindo. Um equilíbrio, né? Exatamente, um equilíbrio. Não precisava, não justificava você deixar as pessoas de frequentar um bar e as pessoas continuarem saindo, andando em ônibus lotados. Então é o bom senso. Né? O que a gente estava procurando é o bom senso de poder os bares e restaurantes funcionarem, gerarem emprego, porque a gente estava na pandemia ali, todo mundo perdendo emprego, cada um tentando sobreviver. Então a ideia é que os bares pudessem funcionar
com restrições, no momento do auge da pandemia, tinha que haver sim restrições, mas não tinha que proibir vender Ô bebida. Joyce, uma das preocupações maiores, né, você sabe muito bem disso, como jornalista que a gente viu um volume de desemprego desse profissional aí, ó, né, da mão de obra, do garçom, do barman, da cozinheira, e o dono do bar num prejuízo enorme, né, Joyce? O prejuízo foi muito grande. Esse prejuízo já está sendo recuperado, ninguém está aumentando 5 vezes mais para poder arrancar o prejuízo no passado. Como é que vocês estão balizando isso para que você possa abrir o seu coração, para que o povo possa ir para um bar tranquilo, calmo e sereno? Até para dar um exemplo, que é o nosso objetivo do programa, dar um exemplo para quem está em casa, que não é um associado, às vezes por falta de conhecimento ou por falta de condição, interesse, e dar esse exemplo para essa pessoa também, para esse empreendedor. Associe-se à Abrazel, eles estão à disposição. Vamos lá, fica à vontade. Exatamente. Se a gente pegar nessa questão que você está falando de valor, de dívidas, o endividamento, a gente prevê que vão ser 5 anos para pagar as dívidas de curto prazo e 20 anos para refazer o patrimônio. Porque muita gente vendeu casa, vendeu sítio, vendeu carro. Bares tradicionais foram fechados. Exatamente. Isso é inadmissível. Exatamente. O povo tem que dar o troco agora. Então, assim, o pessoal vai ter que trabalhar muito. Mas se você pegar um índice oficial, que é o IPCA, nos últimos 12 meses, a gente está falando que alimentos e bebidas subiram 16%, que é aquele preço que a gente vê na prateleira que o dono do supermercado vai lá pagar também. IPCA, Índice de Preço ao Consumidor. Exatamente. Só que se você pegar o IPCA de alimentação fora do lar, ou seja, em bares e restaurantes, lanchonetes, food trucks, ele foi de 6%. Ou seja, uma diferença de 10%. Os bares e restaurantes, eles não repassaram o preço integralmente. Aquele peito de frango que custava R$ 7,00 no início da pandemia, hoje ele custa 17, mas a gente aprendeu a ser mais eficiente. A Abrazel foi importante nisso para poder quebrar essa caixa preta, digamos assim, desses comitês no Brasil afora, porque quando se falava em comitê, as pessoas chegavam a ficar até arrepiadas, porque eles tinham unanimidade nas decisões. A questão que a gente tentou muito fazer é jogar luz sobre essa situação. Mostrar para a população, falar, olha, calma aí, está tomando decisão, mas quem está tomando essa decisão? A gente só vai pensar na saúde, a gente não tem que encontrar o equilíbrio? Então, essa disparidade de somente até pessoas da saúde... Até porque o saúde... ônibus, como você disse, ele continuou funcionando de forma lotada, sem ventilação. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tinha que encontrar o equilíbrio. E aí, o que a gente fazia, o que a Abrazel faz é isso, jogar luz sobre isso. O problema do transporte público, eu venho aqui e falo, gente, nós precisamos falar do transporte público. Aí eu pauto a Band Minas para poder falar desse problema, para mostrar para os vereadores, para o prefeito, poder se movimentar e resolver. Como Belo Horizonte tem como termo na Unesco cidade criativa da gastronomia, a cidade tinha uma responsabilidade de mostrar também a sua preocupação com a vida humana. Dava-se a entender, por parte de alguns, que a Abrazel era uma irresponsável em querer abrir os bares no momento de pico da pandemia. E não foi nada disso. Você está tendo a oportunidade agora de fazer esclarecimentos para que as pessoas possam entender o que funciona a Abrazel. Ela não é um órgão político, não é isso? Maracanã, antes dele responder, eu quero ressaltar também que aqui no programa a gente não tem lado partidário, exatamente, lado político. É a sobrevivência e, mais do que isso, a responsabilidade social. E são dúvidas que nos estão chegando, a gente tem que repassar, né, para o Matheus, porque não tem como. O povo está mandando mensagem para cá. Perguntar. Garçom estava desesperado. Eu acho que, primeiramente, acima de tudo, vem a saúde, vem a vida, e depois a gente discute as incoerências, né, de algumas atitudes. Mas sempre com a saúde em primeiro lugar, com a preservação da vida humana, principalmente do idoso, da criança, né, do imunossuprimido. Agora, mas não tinha como deixar de fazer essa pergunta. Tá, Matheus? Até para a gente prever, se caso venha outra pandemia, que a gente não sabe, né? De repente, pode acontecer, como está tendo a varíola dos macacos, né? Já está prestes a se tornar uma pandemia. Então, a gente quer só esclarecer, além desse esclarecimento, ter como exemplo para novos problemas sanitários. A Abrazel está preparada para isso? Isso. Esses problemas sanitários todos que tem por aí, trocando em miúdos? Eu acho que os bares e restaurantes, para eles não foi difícil se adaptar à questão da pandemia em termos de cuidados.
álcool gel, limpeza, porque a gente já é muito fiscalizado. Né? A vigilância sanitária fica muito em cima dos bares e Que é restaurantes. um órgão extremamente importante. Exatamente, fundamental. Né? Então não foi dificuldade, ter que lavar a mão toda hora, a gente já lava. Já é de praxe, né? Usar álcool. Passar o álcool na mesa. A máscara foi novidade, mas todo o asseio, ele faz parte. Existe uma RDC da Anvisa que regulamenta o funcionamento dos bares e restaurantes. Bom, a gente vai voltar daqui a pouco, vamos trocar ideia, não vamos falar mais. Intervalo, aqui nós estamos falando com a Brasel. Eu queria muito que você de casa prestasse muita atenção nas instituições que estão aí para balizar o dia a dia das pessoas. E uma delas é a Brasel. Se você não conhece, está conhecendo agora no mundo dos negócios, e dá um Google aí que você vai saber um pouco mais sobre isso. Mas a gente volta já aqui no mundo dos negócios. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS com parcelas a partir de R$ 230. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Melatonina, sim, melatonina, aquele suplemento que ajuda não só a dormir, como também auxilia na qualidade do seu sono. Agora, esse grande sucesso dos Estados Unidos e da Europa chegou no Brasil. O Brasil não tem conversa. Melatonina é da Equalive. Equalive Melatonina Fast, um suplemento alimentar. Melatonina vem com apresentações em microcomprimidos sublinguais e tem em gotas da linguinha pro Maraca. Põe na tela! Uma noite bem dormida é essencial para o organismo. Estudos apontam que problemas do sono afetam a qualidade de vida das pessoas. A boa notícia é que um suplemento muito vendido nos Estados Unidos agora foi liberado no Brasil. Equalive Melatonina Fast tem sabor menta. É um suplemento alimentar de melatonina, um hormônio essencial para o organismo, que informa ao cérebro a hora de dormir e hora de acordar. Vem em duas versões, na forma de microcomprimido sublingual, que dissolve rapidamente na boca, e na versão gotas, que é fácil de ajustar a dosagem para a necessidade de cada pessoa. Melatonina, agora com a qualidade Equalive, para um sono reparador. Uma baita sensação de refrescância. Equalive Melatonina Fast. Procure o seu médico, nutricionista ou farmacêutico de confiança. Equalive Melatonina Fast, para um sono reparador. Chega mais aqui, estamos falando da Brasel, bares, restaurantes, food trucks. Eu não sabia que vocês estavam balizando também esse varejão no mercado. O que a Brasel vai fazer agora daqui para frente para dar aquela alavancada nos bares e restaurantes, gerar emprego, o cara trabalhar sossegado, feliz. Agora é o ano, metade do ano, daqui agosto até dezembro é a melhor época do comércio brasileiro. É ou não é? Com certeza, a época aí está chegando, a época do pessoal consumir mais, ter mais oportunidade de ir para os bares e restaurantes, mas o segundo semestre realmente é o ponto alto para os bares e restaurantes. Matheus, qual região, você citou Tiradentes, né, como uma referência, qual que é a região de Minas Gerais que se destaca mais pelos seus bares e restaurantes? Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital, não é à toa, né, que é a capital nacional dos bares e restaurantes. É o lugar. São Paulo tem mais bar? Tem, mas por metro quadrado não tem. Belo Horizonte é a capital nacional quantos bares dos por bares. Metro quadrado em Belo Horizonte? Hoje a gente tem 14.500 CNPJs na cidade. Ativos, trabalhando. Trocando em miúdos aí, um barzinho próximo do outro por metro quadrado, cada um se juntando, né? Exatamente, são os corredores gastronômicos, né? A gente teve anos atrás... céu aberto. Exatamente. Anos atrás a gente teve muito problema ali na região do Lourdes, mas a associação
dos moradores, junto com a Brasel, junto com vereadores, a gente reuniu e encontrou um equilíbrio. Aquele recuo, como é que chama aquilo? Até acho que foi criado aí por um vereador. Hoje é o Parklet operacional. É, o Parklet. A gente pode utilizar aquelas vagas de estacionamento, foi um grande ganho, né, que a gente teve, fruto da pandemia. Hoje, aquelas vagas de estacionamento na frente dos bares e restaurantes, elas podem ser utilizadas. Então, isso aumenta... Elas estão sendo bem utilizadas? O passeio, né? As Exatamente. Pessoas irem e virem, e agrega ao restaurante, ao bar. Dá para o pessoal andar mais. Aquilo está sendo bem utilizado? Né? Às vezes eu tenho uma dúvida se aquilo está sendo bem utilizado. Né? A gente está mostrando imagens aí. São parklets que desafogam a calçada e que trazem certo conforto e segurança para quem está sentado ali, porque o carro não passa ali tão perto assim, não é isso? Exatamente. A grande maioria está utilizando muito bem, Maracanã. É importante até chamar a atenção, aproveitar que a gente está conversando aí com todos os donos de bares e restaurantes que estão nos vendo, respeite a calçada, isso é primordial. O parklet é justamente para isso, para você deixar a calçada para os pedestres e livre, aumentar a sua área de atendimento. Então isso foi uma questão muito boa, fruto do quê? De estarmos unidos. Porque se fosse um dono de bar e falasse, eu queria colocar isso aqui, não ia. Foi a União, foi a Brasel, junto com o vereador, que conseguiu. Tem que ter projeto para aquilo? O bar tem que ter um projeto para ser autorizado, ser liberado pela prefeitura? Como é que funciona aquilo? Ele faz o licenciamento simplificado. Pelo site da prefeitura, ele consegue fazer. É muito fácil, né? Quem aí não é associado à Brasel, se associe. A gente tem o pessoal lá que dá essas dicas, passa esses links. Tem pessoas que fazem, contador pode fazer? Pode. Mas é muito simples, a pessoa pode fazer na prefeitura. Uma coisa boa que a gente está construindo, a gente vai ter em breve um seminário com a prefeitura para falar sobre regulação urbana, porque mudou muita coisa, facilitou. Né? Esse mesmo vereador, a gente tinha as licenças vencendo anualmente. Hoje ela vence a cada 5 anos. Ficou muito mais simples, mas o pessoal está perdido. Então a gente vai organizar, vai acontecer um evento com a Prefeitura de Belo Horizonte para poder falar com o dono do bar. Olha, a regra agora é essa, para ele saber. Porque você tem que ter o conhecimento da regra para você seguir. Matheus, e para se tornar um associado, o bar, o restaurante, ele paga uma taxa, ele paga mensalmente? Como que funciona? Como que faz para o bar se tornar um associado? Uma coisa que é importante, você falou associado. A Brasel é uma associação, a Brasel não é um sindicato. Ela está aqui para representar a vontade dos donos de bares e restaurantes. Então, a gente tem grupo que a gente conversa, tudo a gente pergunta. O que vocês acham disso? A minha atuação é balizada pelo que os associados querem. Né? Então, quem quer ser associado? É muito fácil, ele entra lá. Quero ser a Brasel.com.br. Entra na onde? Qual que é o site? Quero ser a Brasel.com.br. Fala o endereço do site. Quero ser a Brasel.com.br. Ele vai entrar e vai colocar os dados dele. Dependendo do tamanho, dependendo da região que ele está do estado, a mensalidade vai variar. Mas ele paga facilmente, com todos os benefícios que tem, ele paga facilmente essa associação. Ele tem o quê, sendo associado, que é um projeto seu, né, de expansão aqui em Minas Gerais, dentro dos 853 municípios, é o seu objetivo a expansão. Pagando, estando associado da Brasel. Ele tem o quê? Um jurídico, ele tem orientação, ele tem marketing, ele tem o quê? Ele tem assessoria jurídica, ele tem todo o aporte da Brasel, da estrutura da Brasel. Né? Por exemplo, muita gente recebe aí os vouchers, que é um voucher refeição, que é para o cara almoçar, principalmente o pessoal do self-service. E são taxas altas. Quem é associado à Brasel tem taxa bem mais baixa do que o mercado tem. Taxas de cartão, de crédito, por exemplo, a gente faz a coisa pensando no pequeno. O grande, ele consegue negociar mais fácil. Agora, a Brasel, ela está preparando alguma coisa para esse semestre? Você disse que vai marcar uma reunião com a prefeitura. Quais são os objetivos da Brasel? E, mais uma vez, rede social, como fazer contato, de que forma o povo acha a Brasel, a não ser aqui na tela da Band? É muito legal isso. E que eu ia falar o seguinte, a gente está trabalhando, está com uma frente especial para microempreendedores individuais, que são os MEIs, que eles cresceram muito. Aquela cozinheira que era do restaurante, ela infelizmente perdeu o emprego durante a pandemia, hoje ela faz comida, faz sobremesa na casa dela. Faz a coxinha, faz a sobremesa na casa dela e fornece para o restaurante. E ela pode ser associada à Brasel. Né? Hoje a gente tem uma tarifa especial para microempreendedor de R$ 49,90. Ele tem acesso a uma taxa de cartão de débito de 0,71 e crédito 1,79. É uma taxa super especial garantida por 1 ano, válida para quem entrar até o final de agosto.
que ele não tem acesso. Quem é o pequeno não tem acesso a isso, o grande tem. Mas a gente luta por todos. Então o pequeno passa a ter acesso a isso. Falar nisso, você falou em pequeno, né? Seja pequeno, médio ou grande, aqui não tem esse negócio de distinção não. Aqui você tem o quadro Eu Destaco Você. A Joyce sempre fala aqui sobre a gratuidade de você divulgar aqui na Band. Esse projeto Mundo dos Negócios, ele vem para atender a sua necessidade. Dá uma olhada nisso aí agora na tela, ó. Eu Destaco Você. Comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande e corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai pra cima, vai pro pau, trabalhe bastante e você vai dar certo. Congelado hoje não tem erro, né, Joyce? Fez, colocou, vendeu, é ou não é? Com certeza, Maraca. E é o que a gente sempre fala aqui, o Mundo dos Negócios é um programa tão inovador que ele abre esse espaço do Eu Destaco Você para você que é pequeno empresário, pequeno empreendedor, que tem uma prestação de serviço. A gente quer divulgar o seu serviço, o seu produto aqui na telinha da Band. É só mandar um vídeo de 30 segundos que a gente passa para você. Ô, Matheus, PIB brasileiro, 3% do PIB, milhões de empregos, geração de impostos. O que é essa potência da indústria da alimentação, dos bares, botecos, restaurantes, food trucks? O que é isso tudo para você? É o sinal que a gente precisa estar junto, né? Mais de 1.300.000 bares e restaurantes, mais de 6 milhões de trabalhadores, oportunidade principalmente de primeiro emprego, né? A gente gera o primeiro emprego, então os bares e restaurantes eles têm que ser cuidados, têm que ser ajudados pelo poder público, porque a gente contribui muito. E a gente fala, uma rua que tem um bar com mesa na calçada é uma rua mais segura. Lógico que é do que uma rua totalmente erma. Né? Nós temos que parar com essa história, né? Vamos falar o seguinte aqui, vamos abrir na tela grande aqui agora, que a responsabilidade social nossa é muito grande. A gente tem que parar com essa história, Brasil, de estigmatizar o bar, o boteco como um lugar de confusão, um lugar de baderna. Não tem nada disso. É muita responsabilidade. Tem jornalista que não tem coragem de meter a cara e falar que bar é tudo de bom. A vida é tão curta para comer carne ruim. É ou não é, meu caro Matheus? Com toda certeza. E eu falo, o bar não é o lugar que vende só comida, o bar e restaurante. Ele vende momento. Quem é que nunca foi num bar comemorar um batizado, não pediu a esposa em casamento num jantar? Não conheceu alguém no boteco? Você conhece as pessoas, você fecha negócios. Os bares são os lugares que as pessoas gostam de ir para construir, para fazer as coisas boas. Ô, então, Matheus, leve o meu abraço, o abraço da Joyce. Você é botequeira, Joyce? Você gosta de um boteco? Já fui mais, Já Maraca, foi mais, já né? fui mais. Ó, hoje o tempo está pequeno. Hoje o tempo está pequeno. Um abraço especial para você, dos 853 municípios que tem o seu barzinho, que tem o seu boteco. Deixa eu te falar. Entra na Brasel, vai na Brasel. Qual que é lá o e-mail? Qual que é o Instagram? O nosso site, queroserabrasel.com.br, o site abrasel.com.br e o Instagram Abrasel Minas Gerais. Aqui, ó, vou mandar um abraço aqui pro bar do Pangaré, lá no Betânia. O torreiro dele é um negócio de louco. Você vai lá, hein? Você vai lá. Vamos marcar. E se ele não for filiado à Brasel, nós vamos puxar a orelha dele. E também o bar do Orlando também. Lá no Santa Teresa, rapaz, e tem uns quintais aí que a turma tá fazendo um boteco agora debaixo da Mangueira. É bom demais da conta, né não? Com toda certeza, os bares, a criatividade, cidade criativa da gastronomia não é à toa. É justamente por essa criatividade, não só na cozinha, mas no servir, no ambiente. Ô, Joyce, eu vou te levar lá no quintal da Jô, que tem uma feijoada. Ela só faz no domingo, ela não faz no sábado, não, ela faz no domingo. Mas domingo é dia de feijoada. Exatamente, nós vamos lá na Mangueira balançar esse pé de manga. Ó, gente, um abraço para você. Matheus, muito obrigado, parabéns. Você tem uma missão que é instruir, orientar, formar, sobretudo os MEIs, que são pessoas que precisam de muita atenção. É o objetivo da Brasel, não é isso? Com toda certeza a gente precisa. Quem está nascendo, todo mundo nasce pequeno. Precisa se profissionalizar
estudar para poder ter uma boa gestão e se vier algum problema, você está firme, você não é pego de surpresa. Com certeza, né? Ó, se beber não dirija, se dirigir não beba, mas se for beber, chama o Maraca, chama a Joyce, chama o Matheus, me convida que a gente vai lá. Um abraço, tchau, galera! Tchau.